sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Sejam bem-vindos, pessoal! Estamos aqui hoje para falar sobre coisa boa. Já falamos aí há muitos episódios atrás sobre comida e hoje a gente vai falar sobre viagem. E como é que a viagem se relaciona com o cinema, Leonardo Amaro, que está aqui comigo hoje? A viagem se relaciona com o cinema, mostrando aí os vários cenários dos filmes que são feitos pelo mundo. Eu acho tudo isso maravilhoso, mas eu só queria dizer uma coisa. Eu queria ser rico que nem o nosso convidado aqui do podcast de hoje, para sair viajando assim pelo mundo e ter um podcast de viagem. Mas enfim, por favor, elabore, Bárbara, elabore. Antes da gente chamar o nosso convidado, vou chamar a nossa rainha do terror, Liane Mota. Oi, galera. Olha, se for pra viajar, me chamem pra onde tiver praia, hein? Por favor, não me vem com frio, não. E nós estamos aqui hoje com ele, Foca, do Despachados. Como é que você fala lá no seu podcast? O primeiro mamífero que apresenta podcast, como é? É o maior e melhor podcast apresentado por um mamífero aquático do mundo. Isso. Mamífero aquático é muito específico, né? É bem específico. A oeste de Fernando de Noronha. Pode ser que pro noroeste eu não garanto, só garanto da parte de baixo. Maravilha. Seja bem-vindo, Foca. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, do seu podcast. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro gravar podcast. Sempre que me chamam, eu faço o possível para comparecer. E não é fazer o possível de carioca, né? Que nunca aparece. É fazer o possível e aparecer. E assim, o nosso podcast é justamente para quem não é rico, igual a eu, poder viajar mais. Já gostei. Entendeu? Se a galera que curte escutar o nosso podcast é mais para pegar dicas, né? Pegar os hacks, né? Que a gente passa lá pro pessoal poder viajar mais. Viajar não é uma atividade exatamente barata, né? Então a gente precisa... Ainda mais agora, né? Já há um bom tempo, né? Desde antes da pandemia que a gente tem problema de câmbio, tem problema de falta de voo, enfim. A pandemia só veio para acabar de ferrar a gente em vários sentidos, né? Alguns muito piores do que não poder viajar, né? Mas a gente tá lá para ajudar, entendeu? E a gente tem uma galera lá que é realmente profissional da viagem, que faz disso profissão. Outras pessoas lá também que tem um estilo mais abastado, que conseguem viajar com mais luxo. Mas assim, no geral, a gente tá mais focado na galera mesmo que tem poucos dias para viajar, que trabalha. O mochilão. Mochilão é um dos estilos, né? Por exemplo, eu não sou muito do mochilão, não. Eu sou mais das férias, comprar um pacote, comprar uma passagem e tal, e aproveitando as coisas, né? Economizando sempre. E aí a gente consegue viajar mais, né? Que é o nosso objetivo, e conhecer cenários aí dos filmes que são, em alguns casos, muito marcantes, né? Muito icônicos, significam muito pra gente. Não sei se pra vocês também. Tem destinos pra quem tem criança, que é isso que eu busco, hein? Temos sim. A gente tem alguns episódios já gravados aí de viagem em família. A gente tem uma especialista, assim, eu considero a maior especialista de viagem em família do Brasil, que é a Cláudia Rodrigues. Ela tem um blog que é o Felipe, o Pequeno Viajante. Que legal. Muito conhecido, é um dos maiores blogs de viagem do Brasil. E ela grava sempre com a gente. Então, assim, quando eu quero saber alguma coisa, quando eu quero uma dica mais específica para esse público, ou quando eu quero uma visão de alguém que viaja com filhos para qualquer destino, porque não existe esse negócio de destino para criança ou destino para adulto. É lógico que alguns são mais atrativos, né? Mas assim, a gente consegue viajar para qualquer lugar. E ela é especialista nisso. Sempre que a gente precisa de alguma opinião, a gente chama ela lá, que ela é fera demais. Que legal. Não, e eu achei engraçado, Liane, que o Foca, toda vez que ele falou o nome do teu filho, ele acertou. Incrível, 100% das vezes. Não, Foca, é que a Liane chama o filho dela de criança. Não, quando eu vou me referir a ele, eu falo... Eu tava aqui meio na dúvida do que você tava falando, né? Porque eu não me lembro de ter falado o nome do filho de ninguém aqui. Só da Cláudia, né? Que é o Felipe. Não, meu filho se chama Murilo, mas quando eu vou me referir a ele, eu falo, vou colocar a criança pra dormir. Aí o Leonardo acha engraçado. Fala que o nome dele é criança. É o codinome. Codinome, isso mesmo. Murilo / criança. Pois é, pessoal. E aí, antes da gente começar de fato a falar sobre viagens, sobre filmes, sobre séries e tudo isso junto num caldeirão, eu queria que Léo falasse aqui pra gente rapidinho como é que você que tá nos ouvindo pode nos achar na internet, onde quer que seja.
Muito bem, pessoal. Então, assim, nós temos lá todas as nossas redes sociais. Temos lá Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Aonde você conseguir escrever lá uma arroba, tem lá, arroba tem na TV Pod. Então você vai achar a gente lá, vai ter conteúdo. Eu sei que no Instagram as meninas aqui postam bastante coisa lá. Sempre tem os posts semanais, sempre tem as dicas, os Reels, né? Bastante coisa legal que o pessoal tá fazendo. E aí a gente posta alguma coisinha ou outra no YouTube também, TikTok. A gente tá tentando, né, viralizar lá no TikTok. E lembrando também o pessoal que tem lá o nosso clubinho no Telegram, que você pode entrar lá, conversar com a gente. A gente tá sempre falando, tô assistindo tal coisa. Não gostei dessa série, gostei desse filme, não gostei. O filme lá do container da mulher, achei uma porcaria. Enfim, eu só vejo as reclamações do pessoal lá, então você pode entrar lá nas nossas redes sociais, né, tanto o Telegram e tal, e vai ter lá sempre a gente postando alguma coisa. E a gente sempre coloca também lá no post do Instagram, a gente coloca nossas arrobas pessoais também. Tem lá a arroba da Liane, a arroba da Bárbara, então se o pessoal quiser seguir a gente também no Instagram pessoal e tal, também pode seguir lá, né? Vai ter todos as arrobas lá. Mas enfim, depois dessa entrada maravilhosa, vamos lá viajar pelas séries e os filmes pelo mundo. Estamos de volta, pessoal, e nós separamos aqui alguns filmes para falar nesse bloco aqui, de filmes que foram gravados em lugares icônicos e que a gente acabou conhecendo às vezes os lugares por causa dos filmes, né? O primeiro filme que eu acho que é o mais icônico de todos, Rocky Balboa. O que vocês têm para falar? Eu nunca assisti. Tan, tan, tan. Revelação. A cara de decepção. Todo episódio ela vem com a revelação dessa que a gente se choca. Mas aí, assim, tem que perguntar, Rocky Balboa é filme de terror? Não, então Liane não assistiu. É isso, esse é o ímpeto do negócio. Não tem obrigação nenhuma, né, Liane? Não, mas tá na minha lista de clássicos, assim, que eu quero assistir. Tem muita coisa que eu não assisti ainda, gente, que eu sou nova, né? Acabei de fazer 18, vocês estão exigindo muito de mim. E aí... Foi mãe muito cedo, né? Exatamente. Rock tá na minha lista, tá? Eu vi todos os Rocks porque meu marido gosta, né? E aí a gente fez uma maratona certa vez. E aí, assim, minha opinião é que o primeiro é o melhor de todos e o resto não importa tanto. Mas aí eu posso estar criando alguns inimigos com a frase. O 4 é um clássico. O 4 é qual? É o que ele luta com o Mr. T, não é? Não, é com o russo. É o louro? O louro lá. O Duff Lundgren, sim. Também, tá clássico. Eu gostei muito desse último que saiu agora, a gente viu até no cinema também, o do México. Aí achei não, legal. No cinema já é... Qual? O Creed? Creed 3 é esse? Não, Creed 2. Não, Creed eu gostei também, mas o último agora, que ele vai salvar uma menina lá no México. Tá, o Rambo tá falando, né? Misturou as coisas. Misturou. Confundi. Mas enfim, se nós estamos falando de destinos, de viagens, o México também né, onde foi gravado lá várias cenas. Mas assim, falando aqui do primeiro Rock, assim, com certeza tem a história do Rock, porque assim, beleza, ele tem toda a história de vida dele lá, que ele é um fudido e tal, que assim, era meio que a história do Stallone nessa época do filme, porque ele tava tentando vender esse roteiro pra vários estúdios e ninguém queria fazer, então assim, era o cara meio fudido, e a cidade, né, a Filadélfia lá, é um pano de fundo da história, porque aparece ele lá correndo na cidade e tal. Claro, a gente não acompanhou aqui a evolução da cidade da época que foi feito o filme pra agora, como toda cidade tem a sua evolução, né, modernização da cidade e tal, mas assim, é meio que um retrato da Filadélfia naquele momento lá, dos anos 70, vamos dizer assim. Então tem, né, todas as... né, os monumentos, todas as, né, o próprio... Como é que é lá a escadaria que ele sobe lá? É tipo o Capitólio, né, da cidade lá. É o Museu de Arte da Filadélfia. O Museu de Arte, né, né, aquela escadaria lá que ficou muito famosa, que ele tá subindo a escada. Então, assim, se tu for assistir o filme, tu pode ter, assim, tem um pouquinho do que era a cidade naquela época, assim, né? Então é bem interessante. Aí, obviamente que a cidade explodiu, né, de turista e coisa depois disso, ficou muito famoso. O pessoal... Até hoje, o pessoal vai lá pra tirar foto. De vez em quando o Stallone tá lá, né, brinca, acha o pessoal lá, então é muito legal, né? Eu particularmente não conheço ninguém que tenha ido pra
pra Filadélfia por causa do rock. A maioria das pessoas que eu conheço que foi pra Filadélfia é porque tava em Nova York e era perto. Basicamente, esse é o motivo que as pessoas visitam a Filadélfia. Eu tenho muita vontade de visitar lá por causa do filme. Eu imagino que deva ter muita gente que foi por causa do filme, mas eu não conheço, eu não me lembro, assim, de ninguém que tenha feito isso, não. Eu conheço muito mais gente que foi pra Nova York por causa de uma tonelada de filmes que tem de Nova York, né? Ah, sim, né? Você já foi lá, ou Foca? Não, nunca fui na Filadélfia. Porque você já foi aos Estados Unidos, né? Eu já fui algumas vezes. Quando eu penso em destino, assim, nos Estados Unidos, a primeira coisa que me vem na cabeça também é Nova York. Eu acho que a maioria dos filmes e séries que eu assisti, assim, na infância, na adolescência, se passavam ali em Nova York ou em algum arredor ali, né? Filadélfia, eu me lembro de uma série recente, que é aquela da Shonda... How to Get Away with Murder. Se passa na Filadélfia, mas não é uma série que marcou tanto assim a ponto de querer ir visitar. Tem uma que que a gente assistia também, Bárbara, a das meninas não se passa, Pretty Little Liars, não se passa na Filadélfia. Se eu não me engano, se passa lá, na Filadélfia também. Olha, que legal, essa eu não sabia. Tem um episódio do How I Met Your Mother, que eles vão pra Filadélfia também, aí tem a história lá que alguém lambeu, eu não lembro quem, tá? Tem muitos anos que eu vi, mas alguém lambeu o Liberty Bell, que é um dos símbolos maiores lá da história dos Estados Unidos. Ah, sim. Que legal, né? Não, eu ia falar que o legal é isso, é quando aparece alguma coisa icônica, algum monumento, alguma parte icônica da cidade, né? Que fica marcado ali na história daquele filme e aí acaba levando os fãs pra lá, né? Mas uma coisa que me incomoda muito, assim, que meio que partiu meu coração em relação a séries, foi quando eu descobri que Friends e Seinfeld não eram gravados em Nova York. Eu fiquei arrasado, porque eu jurava de pé junto que eles gravavam lá, né? Pô, em Nova York. E onde eles gravavam em Los Angeles? Todas essas séries são gravadas em Los Angeles. Todas. Porque é tudo estúdio, né? Tudo estúdio. Tudo estúdio, eles pegam umas imagens da cidade, colocam assim entre as cenas e tal. Pois é. E você jura de pé junto, né? A magia da edição. Tem um episódio, inclusive, de Friends, que tem um dia que Chandler e Joey, eles estavam cuidando do filho de Ross. E aí, não sei se vocês lembram que eles pegaram o ônibus, esquecem o bebê no ônibus e tal. Então essa cena deve ter sido feita em estúdio também e parece muito real, né? Sim. Eu não tenho certeza. Talvez os episódios em Londres, eu acho que eles gravaram em Londres. Isso que eu ia falar. Sim, gravaram. Porque aparecem eles, né? Acho que o CGI naquela época não era tão forte, né? Exatamente. Eu tava vendo ontem até um Instagram que reproduziu, assim, fez aquela montagem de pegar a foto do episódio e tirar uma foto no local real, sabe? Colocando os personagens ali. E atualmente, né? Aí fizeram principalmente com foto do Chandler e do Joey. Das externas foram gravadas lá, sim. Toda vez que aparecia, quer dizer, não sei se toda vez, mas quase toda vez que apareciam, puxava uma cena do apartamento deles, lá do Friends, aparecia um prédio. Aquele prédio é em Nova York, logicamente, né? Ele existe, né? Não é um prédio cenográfico. E é um prédio que todo mundo tira foto lá na frente e eu não sei onde é. Se alguém tiver a dica aí, deixa nos comentários aí, que a próxima vez que eu for a Nova York, eu sei. O que a Bárbara não sabe sobre Friends, né? Esse prédio, ele fica na esquina da Bedford Street, número 90, lá em Greenwich Village. E é um prédio, como o Foca falou, comum, né? Assim, não é pra... É tanto que não aceita a entrada dos visitantes, até porque lá dentro não vai ter nada, eles só usavam a fachada, né? Pra fazer. Sim, é um prédio que as pessoas moram normal, né? Claro. Mas aí, assim, o povo vai lá e tira foto e tudo, mas tem essa localização lá. E vive cheio, logicamente. Não, e é engraçado como a gente não parava pra pensar assistindo, né? A gente vê o prédio de fora quando começa o episódio. Aí por dentro, tipo, as janelas são totalmente diferentes. A vista que eles têm são totalmente diferentes. Eu mesma demorou pra cair minha ficha de que não era aquele prédio ali, sabe? Porque eu comecei a assistir há muitos anos Damn it, fomos enganados. Exatamente. E eu falei, nossa, não acredito. Aliás, a gente tá gravando numa semana triste pros fãs de Friends, né? Muito triste, muito triste. Perdeu o... Chandler. Como é que é o nome dele? Matthew Perry. Matthew Perry é o nome mais enrolado, né? A gente acabou de perder o Matthew Perry, né? Que já vinha com problemas de saúde, né? Há muito tempo. Sim, muito triste mesmo. E era o meu personagem favorito, talvez da vida, assim. O meu é da vida. Não consigo me lembrar de outro personagem que eu curtisse mais do que o Chandler. Não tem como, assim. Eu acho que meu marido não gosta de Friends, né? E aí eu assisto... Minha esposa também não. Tu não gosta não, Léo?
Não, eu gosto como obra, eu sei o que é tipo, antes e depois de Friends, eu entendo todo o boom que teve. Importância histórica, entendo a importância do personagem que o Foca falou ali, tipo, pô, muito legal, mas pra mim não tem esse impacto assim pessoal como tem na Bárbara, mas eu entendo e gosto, e fiquei triste que o cara morreu também. Nossa, eu fiquei devastada. Friends é a minha série comfort, né? Quando eu, assim, eu não tenho nada pra fazer. Vou colocar aqui um episódio aleatório. E às vezes eu pego desde o começo pra assistir tudo de novo. Aí meu marido passa na sala e eu tô dando risada. Aí ele, não acredita que você não achou nada engraçado na fala do Chandler. Eu falei assim, olha o que ele acabou de falar, é muito engraçado. Eu não sei a impressão de vocês, mas parece que às vezes eu vejo em português, quando assim, tá muito tarde, eu tô cansada pra ficar lendo. Gente, em português não tem graça. Não, é difícil, né? Não tem. Friends, Grey's Anatomy, são uma das poucas coisas que eu vejo legendada. Eu gosto muito de ver coisa dublada, Foca, porque eu não tenho tempo. Aí eu falo pro Léo, eu tô assistindo, lavando louça, sabe? Então, eu vejo dublado mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar. Não tem problema, a dublagem brasileira é muito boa, né? A gente tem dubladores maravilhosos. Eu só me incomodo quando você começa a perder contexto, sabe? Por conta da dublagem. Assim, uma dica, vou dar até uma dica aqui. A galera que quer evoluir no inglês, começa a assistir as séries, né? De qualquer série, serve pra qualquer série. Mas com a legenda em inglês. Porque você vai ver que mesmo a legenda em português tem piada que foi meio que forçada, inventada, entortada, né? Porque em português não vai fazer muito sentido. Tem algumas coisas que são muito... que tem trocadilho, por exemplo, né? Se o cara fizer um trocadilho em inglês, não vai funcionar em português. A não ser que você tenha um trocadilho parecido pra fazer. Então, assim, eu evoluí muito meu inglês assistindo as séries com a legenda em português, depois com a legenda em inglês. E, assim, Friends eu já assisti tantas vezes que eu agora assisto sem nada, assim. Eu já sei as falas, né, dos caras. Assim, ó, esse negócio das legendas, eu tenho uma birra agora, porque, assim, a galera das legendas lá meio que, assim, tá cada vez... menos, né, o trabalho deles tá cada vez menos, a não ser que for uma série semanal que vai demorar pra sair no Brasil e tal, mas hoje tu tem um lançamento de uma série na Amazon lá, ela já sai com as legendas em 20 países, já tudo certinho. E assim, eu tenho uma birra na legenda quando ela fala assim, ó, quando... por exemplo, The Morning Show, série da Apple que tá passando agora, ela fala assim, o estúdio pediu pra esperar 2 semanas, ele fala em inglês, 2 weeks, e aí a legenda fala, eles pediram pra esperar 15 dias. Tá, mas da onde? Tá, não existe 2 semanas em português? Tipo, quem é que toma essa decisão, sabe? Tipo, cara, beleza, é só uma forma de mudar ali o contexto, mas tipo, muda... É estranho, sabe? Tu vê... Assim como tem dublagem boa e dublagem ruim, tem legenda boa e legenda ruim também, né? Por exemplo, teve uma vez que eu tava vendo alguma coisa em inglês que o cara tava falando, esses são my parents. E aí a legenda era, esses são meus parentes. Ou seja, não era só uma legenda ruim, era uma legenda errada. Aí é difícil, né? Aí é difícil. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do Harry Potter, mas do Harry Potter aconteceu isso, né? Como ela criou um mundo totalmente novo, ela criou as próprias palavras, quando traz pro português, as palavras mudaram demais, assim, né? O próprio nome das casas, né? E as plantas. Como é que eles chamam os bruxos? Trouxa, né? Tipo, em português, trouxa, né? Tipo, ficou muito estranho isso, né? Tipo... É mugs, se eu não me engano, não é? Uma coisa assim, mugs em inglês. Eu também, quando descobri isso, eu falei, gente, a pessoa teve que ser criativa 2 vezes, né? Primeiro, para criar ali as coisas, o mundo dela, e depois a pessoa que trouxe aqui pro Brasil e levou para as outras línguas também criar as próprias palavras para designar aquelas coisas, né? Muito interessante isso. Mas voltando aqui para os destinos, que a gente tá falando aqui, né, que o nosso temática aqui são os destinos, as cidades aqui, as séries e tal, eu lembrei de uma cena clássica aqui de Breaking Bad, né, que Breaking Bad ele se passa na cidade de Albuquerque, né, nos Estados Unidos, que é bem próximo ao México ali, né, questão de divisa e tal, e tem uma cena que o Walter White chega puto e joga uma pizza em cima da casa. Não sei se vocês todos assistiram o Breaking Bad, tem uma hora que ele chega puto lá, ele pega e joga essa pizza em cima da casa, e ficou uma cena clássica do Breaking Bad. E essa casa que ele jogou a pizza é uma casa que existe lá. E aí, o que o pessoal começou a fazer? Começou a comprar pizza. Mentira. E começou a jogar no telhado da casa. Sério? E aí, tanto que o dono da casa colocou uma placa na frente, chega de pizza, não aguento mais essa parada, que a galera começa a fazer excursão pra lá, os caras pra atirar pizza no telhado da casa, tipo assim, bagulho completamente absurdo, sabe, meu, aí acaba levando pro lado ruim, né? É o vandalismo cultural. Boa. Boa. Os fãs estão cada vez mais sem limites, né?
Né, cara, Assim, que não sei se loucura. já existe pra lá, pra Albuquerque, mas quem não fez tá perdendo chance de fazer ali uma frangueria boa, né? Los Pojos Hermanos. Mas eu acho que a marca é registrada da MC da série, acho que não rola, tipo, já... Eu acho que, se eu não me engano, tentaram fazer e deu BO já, deu processinho. Tentaram fazer e deu processinho. Eles já se resguardaram antes, né? É registrado, né, certeza. A gente pode falar também de Se Beber Não Case, né? A trilogia do meu esposo, Bradley Cooper. Ele não sabe ainda que é meu esposo. Todo episódio você tem um esposo novo, tô só vendo. E o meu marido não tá sabendo de nada disso, né? Não tá... Enfim, mas essa trilogia foi gravada em Las Vegas. Eu acho que é uma das mais divertidas, assim, do cinema, em questão de mostrar as locações, assim, né? Porque é uma coisa que acontece em 24 horas e eles passam por muitos lugares, assim, da cidade, né? As cenas dos elevadores, da piscina, no lobby do hotel, foram gravadas no Caesar Palace. Você já foi lá, Foca, em Las Vegas? Já fui em Las Vegas. Não fiquei hospedado no Caesar Palace porque é caríssimo, mas fiquei na Strip, né, que é a principal lá, que tem os maiores cassinos e os maiores hotéis. E assim, a sensação que você tem estando em Las Vegas é que você tá andando num set de filmagens, porque realmente, que legal. Quando você vê o filme, parece que você tá revisitando algum lugar, sabe? É muito legal essa sensação também. Você não saiu de lá com nenhuma tatuagem na cara, nunca... Casado, falar casou. Eu fui com a minha esposa, então essas estripulias aí acabaram que não acontecendo, né? Acho que bom, né? Só rola se for casado por Elvis Presley, né? Na verdade a gente tem uma passagem comprada pra Las Vegas, onde a gente pretende renovar os nossos votos com uma cerimônia numa das capelinhas lá onde o Elvis Presley é o orador lá, o que faz... Que legal, né? Que legal. Pede a bênção depois pra Adele lá no show dela. Ela tá fazendo show fixo agora em Las Vegas, é isso? Ela faz residência lá, essa preguiçosa. Ela é a nova Celine Dion? Ela tem preguiça de fazer mais shows, aí ela fica lá, só fazendo em casa. Ou é o novo Elvis, né? O Elvis também fez muitos shows em Las Vegas. Eu ia falar justamente isso agora, porque assim, mesma coisa que eu falei ali antes, tipo, da Filadélfia lá, que tu pode ver a evolução da cidade, Vegas tu também pode ver meio que a evolução da cidade, porque assim, tem filme desde sempre que aí, tipo... beleza, o filme do Elvis é um filme mais novo, mas ele se passa naquela época lá, então tu meio que consegue ver ali lá como é que era o cassino naquela época e tal, e, tipo, dá pra tu, né, não explora tanto a cidade, mas dá uma brincada lá. E aí, que nem a Liane falou ali do Se Beber Não Case, tem várias locações pela cidade e tal, então assim, cara, Las Vegas é uma cidade que foi muito usada pra fazer filme, porque tem assalto do cofre do cassino, tem de tudo, né, então é muito legal, né. Nova York, Los Angeles também. Lembrando, né, que o que acontece em Vegas fica em Vegas. É engraçado, quando eu fui fazer o episódio lá que a gente gravou lá, não sei quantos anos atrás, do Despachados, eu tava tentando lembrar de filmes icônicos, né, que foram gravados em Los Angeles, que se passam em Los Angeles, né, não necessariamente que tenham sido gravados, porque a gente sabe como é que é, né, a gente é enganado o tempo todo. E uma coisa que eu percebi é que, assim, os filmes mais clássicos, né, que tem Los Angeles como pano de fundo, não são tão icônicos quanto os que tem Nova York, então, assim, foi meio... revelador, né, nesse ponto, fazer essa pesquisa. Eu nem me lembro de muitos aqui, os que eu vou lembrar agora é aquele que eles fogem lá de Alcatraz, que eu acho que é Fuga de Alcatraz, né? Sim, Clint Eastwood, né, bem antigão, né? É bem antigo. É porque, assim, uma coisa é o filme ser passado numa locação, ou numa cidade, ou num destino que as pessoas têm interesse. Outra coisa é quando o destino, ele faz parte da história, né? Eu tava dando uma olhada aqui na pauta que você mandou, então tem alguns filmes que realmente não faria sentido o fabuloso destino de Amélie Poulain ser passado em outro lugar, não faria, né? Porque faz parte, né, do roteiro. Nova York tem muito isso, né? Porque os diretores adoram destruir Nova York, né? É o passatempo favorito dos... Vingadores explodiu lá Nova York, né? Nova York foi destruída de 60 maneiras... em 60 filmes diferentes, Nova York foi detonada. Então, assim, tem pra todos os gostos, né? Se você quer ver pegando fogo... Tem, se você quiser ver... King Kong, né? O King Kong lá, destruindo o Godzilla. Alienígena, Independence Day. Cloverfield, agora mais recente. Boa, Cloverfield, boa.
pô, tem de tudo, pra todos os gostos. Congelando, né, no dia depois de amanhã. Você percebe que a cidade é um personagem, né? E eu não sinto isso tanto em Los Angeles. Essa é até uma crítica muito forte dos filmes de invasão alienígena, porque eles só começam a invasão alienígena em Washington, Nova York e em algum ponto do México ali, tipo, né? Ou algum ponto da Europa, né? Um ponto, mas tipo, o resto nada, né? Tipo, o resto hoje tá de boa, pode ficar de boa que... Agora, vocês falam que eu sou a rainha do terror, mas eu também tenho coração e eu me lembro de um filme icônico pra mim. Para o meu coraçãozinho, que se passou em Los Angeles. E ele se chama justamente Cidade dos Anjos, gente. Ai, nossa. Filme muito bom. Bom, mas envelheceu mal. Não reassistam, mas ok. Não lembro de ter visto. Não. Esse é muito bom. É com Nicolas Cage. O Nicolas Cage e a Meg Ryan, eles andando assim, bem melancólicos. Que ele é um anjo. Ele é um anjo. Ele vestido de roupa preta, beijando ela, assim, muito melancólico, quase chora o filme inteiro. Então, mas o legal, quando a gente fala nessa locação, é que uma característica deles no filme é que ele e o amigo dele, que também é anjo, eles aparecem em lugares inusitados. Sim, da cidade, sentados, né? Sentados. Sim. Sentados, eles aparecem na biblioteca, em cima dos prédios. Então, dá ali uma característica. Depois tem a região ali mais que... Deve ser uma região... Não conheço Los Angeles. Deve ser uma região mais montanhosa. Assim. É horrível. Conte-nos mais sobre isso. Cara, é uma cidade muito grande, muito larga. Não me agradou em nada, assim, Los Angeles. É meio deserto também, né, Los Angeles, né? Meio deserto? Não, achei... Não, assim, tipo, o clima, assim, meio árido, assim, né? Meio deserto, assim, né? Ou não? Não, é um pouco seco, assim, a vegetação, né, que tem, assim, nos arredores da cidade. Você saindo pouco tempo, você já tá no deserto, mas não, é no oceano, né, na beira ali do oceano, não tem clima desértico, não. Mas é calor pra caramba no verão, né? Los Angeles é Califórnia? Sim, é Califórnia. Sim. Califórnia tem muita coisa legal, assim, não perca seu tempo em Los Angeles. Então temos DLC, Califórnia. Orange County. A série mais legal dos domingos pela manhã. Isso é assunto para outro podcast, Sim. hein? É engraçado que tem vários Orange Counties, né, nos Estados Unidos. Inclusive, Orlando fica em Orange County também. Outro Orange County, né? Mas... A gente tem, inclusive, a nossa OC brasileira aqui, no estado de São Paulo. Tem uma cidade que se chama Oswaldo Cruz, no interior. E aí é popularmente conhecida como OC. A gente tava falando dos filmes que foram feitos ali em Nova York, né? Esqueceram de Mim, Homem-Aranha, a maioria dos filmes de Natal. Os Vingadores, né? MCU. Os Vingadores, Um Príncipe em Nova York, O Diabo Veste Prada e O que Liane Mais Ama, O Lobo de Wall Street. Tudo Nova York. Maravilhoso. Não, mas Esqueceram de Mim é surreal, né? Eu acho que foi a primeira lembrança, assim, de ver como é que era Nova York e como é que é o Natal. Eu Esqueceram de Mim 2, né? É. Que tem lá... Aquela loja, inclusive, fechou. Aquela loja de brinquedos. Harrods, né? Acho que era Harrods que chamava. Eu não lembro o nome. Era uma loja lindíssima, cara. Era maravilhosa. Eu fui em 2001. Ainda tinha ela. A gente visitou lá algumas locações lá do que legal. Do filme. E os filmes de Natal, que a Bárbara falou também, né? A maioria se passa assim. Não tem Natal em outro lugar nos Estados Unidos. Não, eu tava conversando hoje com Cibele, né? Lá no Cibele, pra quem não sabe, é nosso ouvinte lá e minha prima. Lá no Tem na TV. E aí ela tava comentando, a gente tava falando sobre isso, né? Que assim, a gente gosta de ver filmes de Natal porque retrata essa Nova York toda enfeitada. E que, assim, filmes em outros lugares, ela até deu exemplo, assim, que tinha um filme de Natal que ela viu que era na praia. Não tem aquele mesmo ar, porque o Natal é a neve, né? Os bonequinhos lá que você constrói. Então, assim, é muito icônico do Natal Nova York. Eu sou a favor de cancelar o Natal aqui no Brasil, porque a gente não tem neve, a gente não tem frio, nós não temos ambientação para uma ocasião dessa. Bota o algodão no pinheiro pra dizer que é a neve, né? Exatamente. E é engraçado isso, porque não é a nossa realidade, mas a gente gosta de ver o Natal deles. Mas, Foca, tu chegou a fazer alguma viagem para os Estados Unidos ou para algum país que tenha neve no inverno com neve? Nova York. A primeira vez que eu fui em Nova York, eu fui em janeiro. Peguei menos 20 graus, assim. Foi a primeira vez que eu vi neve. Não, porque assim,
o pessoal fala que, pra turista, nossa, neve, que legal. Aí, tipo, no segundo dia, que legal, neve. Terceiro dia, neve de novo. No terceiro dia não, no segundo tombo. Tipo assim, é muito bonito a gente ver neve no país dos outros, mas quem tá lá, tipo, é um inferno a neve, né? Porque ela congela, né? A neve congela e fica uma camadinha de gelo, assim, em cima da calçada. Mano. Então aquilo escorrega muito. E a gente não tem calçado adaptado pra isso, né? Pra essa realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, é muito comum você cair e se cagar todo. Tem que andar de chuteira com trava embaixo. É muito comum a galera se cair e, assim, aquela neve, ela vira uma lama, né? Assim, no canto, assim, da calçada e tal. Não fica bonito. Nossa, tá aí uma coisa que eu não faço questão de conhecer, a neve. Não, pra quem faz questão de conhecer neve, vai no Chile, cara. Aqui do lado, visita uma estação de esqui, aí você vai ver neve da maneira que a neve deve ser vista, não em cidade. Neve em cidade não é legal. Não é funcional, né, na cidade, não é funcional. Não é nem um pouco. E assim, é um frio que eu peguei, assim, tudo bem, eu fui numa época muito fria, né, fui em janeiro. Você não consegue curtir a cidade, assim, não recomendo. E Natal lá é muito frio, tá? E a cidade fica muito cheia, e não recomendo também. Eu recomendo Nova York na primavera ou no outono. Foca, você comentou que viu as locações de Esqueceram de Mim, né? Eu queria saber, uma pergunta off-topic aqui. Se você já fez alguma viagem, das muitas que você já fez, focada em conhecer locações de cinema, ou se você, por um acaso, foi e conheceu lugares como esse, no caso... Fazer um planejamento de uma viagem baseado no interesse cultural, assim, de cinema, de séries de TV, não. Mas, assim, quando você vai montar o teu roteiro, aí você vai pesquisar. E aí, na pesquisa, já apareceu várias vezes, né? Por exemplo, Veneza tem um filme do Matt Damon. Como é que é o nome daquele filme? Agora eu vou esquecer. Ultimato Born. Não, é um que eles roubam um banco em Veneza. Quando eu vi aquele filme, eu fiquei alucinado, cara, por Veneza. Assim, eu já conhecia imagens de Veneza e tal, mas quando eu vi aquele filme... Porque, assim, o cinema tem essa magia, né? Foi um filme que eu fui ver no cinema, né? E o cinema, ele te transporta pra dentro daquele lugar, né? E eu achei encantador. Muito bem feito o filme. Fotografia muito legal. E aí eu fiquei com muita vontade de conhecer. Então, quando eu fui pra Itália, eu fiz questão de colocar Veneza. E, assim, tem vários outros filmes, né? Que se passam em Veneza. Que depois eu fui ver e revisitar... Teve um filme que eu tava assistindo e que era um festival de música que tava acontecendo e era em Veneza. Cara, aquele lugar é maravilhoso, assim, é um lugar que é um dos meus lugares favoritos do mundo. Então foi muito legal ter tido essa oportunidade de planejar uma viagem com base no interesse cultural, né? Onde eu pude aliar essa visita com a realização de um desejo, né, de conhecer aquele local. E, assim, é muito bom quando esse local entrega, né? Porque muitas vezes você vai conhecer algum local que a expectativa está muito grande e você acaba se frustrando um pouco. Por exemplo, Paris, isso aconteceu muito comigo. Era uma cidade que eu tinha um sonho, assim, já há muitos anos de conhecer. E eu não curti muito também Paris muito por conta do parisiense, né? Que é um ser insuportável, né? Então, não tem como você falar, pô, essa cidade é maravilhosa, pena que o povo é escroto. Não tem. Tá tudo junto, né? Faz parte da cidade o povo. Então, nesse aspecto, né, da visita, assim, eu odiei Paris. Apesar de ser uma cidade muito bonita, realmente. Não sei se você já viu um videozinho que tá rodando no Instagram ali, que a guria assim, Paris, a Torre Eiffel. Daí ela bota o celular assim, filma 5 segundos e é isso, tipo... Não é só isso, tá? Tem muita... Não, eu sei, inclusive o pessoal fala lá, né, zoeira, né, e tal, mas... tem o filme do Código da Vinci. Também tem vários cenários, inclusive em Paris, né? Mas assim, o Museu do Louvre. Eu lembrei disso justamente por causa do Museu do Louvre, que eu acho que esse, assim, ele simboliza... Não o Museu do Louvre, que é maravilhoso, tá? O Museu do Louvre, assim, é uma visita obrigatória, eu acho que todo mundo deveria ir. Mas a Mona Lisa, assim, porque foi uma decepção tão grande pra mim. Eu olhei, cara, é um quadro pequeno, assim, não é um quadro gigantão. Eu tinha uma cópia da Mona Lisa muito maior na minha casa. E, assim, é um quadrinho pequenininho, assim, que fica longe, você não consegue chegar muito perto. Só dando zoom. Não, e o próprio Museu do Louvre já foi assaltado umas 200 vezes do cinema, né? Então, tipo, a gente já tá cansado já de ter roubado esses quadros, tudo, né?
Verdade. Mas é um cenário maravilhoso também para esses filmes e a visita lá é muito legal, tá? Não foi uma das coisas que eu não gostei de Paris, não. O Museu do Louvre é muito legal. Os livros do Dan Brown, né? Eu sou, assim, apaixonada, é um dos meus autores favoritos. E ele tem essa riqueza de detalhes nos livros. Ele conta com a ajuda da esposa dele, que é historiadora. E aí, eu já lendo o livro, eu ia no Google, assim, aí ver onde que era esse tal lugar que eles estavam lá dentro, pra tentar criar na minha mente, né, aquela imagem. E aí, quando saem os filmes, é mágico pra gente que lê o livro, né? Porque dá forma para aqueles lugares que a gente nunca foi e que descreve ali no livro. É muito legal. Anjos e Demônios também é um clássico, né? Também. E ele tem até... Hoje em dia você tem até passeios guiados que seguem o roteiro do livro, né? Sim. Dos locais onde que se passam ali a história, em Roma, né? Pra quem não sabe, é em Roma, tá? Do Anjos e Demônios. Isso que eu ia pegar esse gancho que a Bárbara perguntou pra você, se você já tinha feito alguma viagem assim, pra falar que é a maravilha da evolução, assim, das viagens, né? Que hoje em dia a gente tem roteiros, assim, pessoas agências que montam roteiros específicos para algum ícone, assim, alguma coisa icônica, assim, que aconteceu. Prova disso é o do Harry Potter, né? Confesso para vocês que se eu não tivesse filho, se eu fosse solteira, eu já tinha feito esse passeio. Esse rolê várias vezes, porque é uma grana alta, né? Quando a gente fala assim. Aqui a gente pensa por 3 para viajar, né? E aí ficaria bem, bem, bem caro. Mas tem um roteiro lá em Londres que passa por vários locais que aparecem nos filmes, né? Não só a gente pensa... A primeira coisa que a gente pensa é na estação de trem, né? Mas tem outros lugares. A casa dos tios do Harry Potter existe... dá para tirar foto lá na frente, né? A sala de jantar de Hogwarts e a biblioteca que aparece nos filmes são dentro da Universidade de Oxford. Então, tem muito lugar. E aí tem essa agência que faz esses passeios guiados com os fãs para poder visitar esses lugares. E eu acho isso incrível. Para quem, assim... a gente sabe que Harry Potter é uma saga que conquistou muita gente ao longo do tempo. E o mais bacana é ver pessoas que começaram a ler Harry Potter, assistir Harry Potter lá atrás. Hoje tem dinheiro e tem condições de fazer esse tipo de roteiro. Deve ser mágico você poder realizar um sonho desse, né? Vou falar uma coisa, você não fica com raiva de mim não, Taliane? Não. Mas assim, o castelo de Hogwarts lá do Island of Adventure em Orlando também é do cacete. Então, mas as pessoas me perguntam assim, você não tem vontade de ir lá no parque? Eu sou uma pessoa muito medrosa pra parque. A Disney, assim, pra mim não é um sonho. Se eu fosse lá, eu iria só por causa do Harry Potter. Aí um amigo meu me disse, vamos ver o que você fala. Um amigo meu me disse que, em meio-dia, você visita tudo ali. E que não teria muita graça, assim. No caso do Harry Potter, entendeu? A área do Harry Potter é uma área dentro de um parque, né? Geralmente o parque é uma atração de um dia, no máximo 2. De fato, você não vai passar um dia, a não ser que você seja muito aficionado dentro dessa área. Mas assim, pra quem é muito aficionado, eu diria que é uma parada obrigatória, assim, pelo menos uma vez na vida ir lá e fazer o Hogwarts Express, né, que você vai passar lá porque assim, as pessoas acham que é um trem, né, mas não é uma atração. E assim, as atrações do Harry Potter em si, tem tempo que eu não vou, então já foram lançadas outras atrações, né, tem uma montanha-russa nova que é do Hagrid, que eu ainda não tive a oportunidade de ir, entre outras muitas que abriram lá nos parques nos últimos anos. O Island of Adventure, ele inaugurou, assim, uma nova fase da tematização dos parques, com a área do Harry Potter, que assim, foi um salto gigante em relação à criação de cenários da ficção, né, vamos dizer assim. E eles fizeram um trabalho, assim, esplêndido, assim, maravilhoso. A tematização da área do Harry Potter, assim, eu ainda não vi nada melhor. Tudo bem que eu ainda não fui na área nova de Star Wars, mas eu acredito que, no máximo, chegou no mesmo nível, assim. E outras áreas estão sendo lançadas com cuidado e com uma fidelização com os detalhes da obra original muito maior, assim. Isso começou com essa área. Inclusive, a própria autora, né, ela fez questão de meio que monitorar o que estava sendo feito, se estava sendo feito da maneira como ela idealizou, né, nos livros e tal. Então, teve todo esse cuidado. Assim como a área de Avatar também, né? Quando James Cameron vendeu os direitos do Avatar para Disney, tinha uma cláusula lá que se eles fossem fazer a área do jeito que eles tinham planejado, ele seria o responsável pelos detalhes e tudo mais. Então, assim, isso foi depois do Harry Potter. É um mundo meio de mentirinha, né? Mas que, assim, eu acho que vale a pena, né?
Pra quem é fã, né, pô, tem que ir, eu né? imagino que sejam experiências diferentes, porque lá eles recriaram, né, o filme, e aí quando a gente fala desse roteiro em Londres, a gente tá falando de lugares reais que, né, se passam no filme. Então, com certeza, assim, eu gostaria de ir nos dois, mas eu acho que se eu fosse escolher, assim, primeiramente eu iria pra Londres, pra essa outra experiência. Eu considero que a maioria assim, dos casos, né, você vai ter filmes que vão aproveitar de alguma forma aquele lugar para explorar, né, aquela imagem, para explorar aquele lugar. São raros os casos de filmes que tenham projetado um destino ou projetado uma atração de algum lugar que tenha transformado, né, aquele lugar. Um exemplo onde isso aconteceu foi na Tailândia, na praia do filme A Praia, né, que é Koh Phi Phi. Atualmente está fechada para turismo de tanto que o filme... Caraca, e olha quanto tempo que faz esse filme, né? Quanto tempo? Zoou. Tem, já deve ter uns 15 ou 20 anos. Acho que mais. E assim, a praia lá é uma praia muito pequenininha que simplesmente não aguentou. E eles tiveram que fechar a praia. Nossa, que interessante. Esse é um caso que eu consigo lembrar, mas eu não consigo lembrar de outro. Por exemplo, o filme lá da Tomb Raider, né? A saga da Tomb Raider, né? O filme, ele traz como cenário lá o Camboja, né? Que tem os templos lá, o principal deles, Angkor Wat. Mas assim, Angkor Wat já existe há muito tempo, né? Já é visitada por milhões de turistas há muito tempo. Então, assim, não vai mudar, eu acho, a realidade do lugar. Lógico que vai dar projeção mais ainda do que já tem. Mas eu não consigo lembrar de algum outro exemplo. Não, o Foca falou ali antes do Star Wars e do parque lá, né, que tem o hotel lá agora, que tem toda uma imersão que fazem, né, o hotel, pelo que eu vi lá, tem tipo uma fila de 3 anos, assim, tu faz uma reserva para daqui 3 anos, e aí quando tu se hospeda no hotel, eles fazem tipo um teatrinho de Star Wars, vem o Sith, vem os Jedi, aí vem um cara correndo te dá um sabre de luz na mão, e aí vem o Darth Vader contra ti, umas brincadeiras assim, meio louca e tal. Mas aí eu fiquei pensando aqui que, na verdade, assim, Star Wars, quando ele aparece lá nos filmes, cada planeta é como se fosse um ponto aqui do nosso planeta, né? Então, assim, quando a gente tem lá no episódio 5, lá o planeta de Hoth, lá que é tudo gelado, né? Eles gravaram na Noruega. E aí tem até um Instagram aí que eu tava vendo, que nem a Eliane falou ali, que ele coloca a foto assim por cima, e aí aparece a cena do filme e aparece a foto. Assim, tem vários países que eles gravaram, né? Os filmes antigos eles gravaram na Tunísia, naquela cena do deserto. Tatooine. Tatooine, foi gravado na Tunísia. Aí aqui o filme mais novo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, Emirados Árabes Unidos. Cenas na Inglaterra, Guatemala, no deserto do Arizona, na Itália. Então, assim, é legal a gente ver que cada pedaço aqui do nosso planeta, aqui eles vão na tal lugar pra gravar no gelo, então lá é o planeta do gelo, eles foram no deserto e tal, assim, cada pedaço aqui é um planeta de Star Wars, aí eles têm que se virar pra fazer essas locações assim e tal, então é bem... né? E aí algum desses pontos turísticos que na Tunísia tem lá, os sets lá continuaram de pé lá para o pessoal visitar, para conhecer e tal, então é bem legal, né? Então tem alguns destinos aí que dá para ir conhecer lá os sets de Star Wars, né? Intactos, originais, então bem interessante também. É legal isso que você falou, cara, que assim, eu já senti várias vezes, assim, quando eu tô num lugar muito diferente, muito distante, muito, sei lá, que eu tô, a sensação de estar em outro planeta, de não fazer parte daquela espécie ali que as pessoas são, sabe? Uhum. Eu acho que eu já passei por isso algumas vezes, e você falando dessa questão, né, porque o nosso mundo, né, ele... São vários mundos, né? São vários mundos. São vários mundos mesmo. E é por isso que eu sou tão fascinado, porque assim, eu vivo em busca de sentir isso, sabe? De sentir que eu tô num lugar completamente esquisito, que eu tô num lugar que é totalmente diferente do que eu tô acostumado. É o tal do bichinho, né, que morde o viajante. A única coisa que eu queria adicionar, ainda falando de Harry Potter, que tem, não sei se você sabe, Foca, disso, e talvez alguns fãs não saibam de Harry Potter, que tanto lá em Londres, quer ver? Londres, Nova York, Paris... Japão e Coreia do Sul tem uma casa chamada Casa de Mina Lima, que são os designers gráficos dos filmes, né, de Harry Potter, e aí eles têm essa casa com tudo relacionado ao mundo do Harry Potter também. Então, assim, é muito legal fazer essa visita. Inclusive, muita gente famosa aqui do Brasil, acho que Luan Santana, já fizeram esse passeio. Não é nem passeio, assim, é uma visita à loja, né, da Mina Lima. Que legal. Não sabia, não.
Também não sabia, não. E, assim, eu curto muito Harry Potter, acho que depois que eu conhecia no parque, sabe? Aí eu comecei a curtir mais. Mas, assim, eu não fui um grande consumidor da saga, né? Então, assim, eu não tenho essa conexão tão forte como eu vejo tantas pessoas, né, que tem isso. Porque, realmente, né, o cuidado com que os personagens todos, né, da história foram trabalhados é muito tocante. Eu posso falar uma coisa aqui só pra vocês e eu vou ser amplamente escorraçado desse podcast. Liane, por favor, ouvintes, por favor, peguem leve. Mas eu nunca assisti nenhum Harry Potter! Então, eu não vou falar nada, sabe por quê? Porque a gente tem aqui na pauta uma coisa também que eu nunca assisti e com certeza os três vão me xingar, que é Chaves. Eu não sei o que vocês querem dizer com Acapulco, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu lá e eu nem quero saber. É que assim, quando tinha os episódios que eles iam passar férias, eles vão passar férias, e aí não sei... Cara, eu acho que foi uma vez que eles foram passar férias, e assim, Acapulco foi assim, inserida no inconsciente coletivo do brasileiro e do mexicano, provavelmente, né? E eu não sei se o seu barriga ficou com pena do Chaves e acabou levando ele junto, porque não sei quem é que leva Foi o seu barriga. A criança da vila junto no passeio, mas aí Acapulco, na tradução, na dublagem, virou Guarujá. Ei, que beleza. Tem cenas externas aparecendo lá Acapulco, as praias, e os caras mandam, tamo no Guarujá. Tipo, sensacional. Não, mas eles tratam... Eu me lembro que eles falam muito de Acapulco no episódio. Não. Na dublagem eles mandam Guarujá, eles mandam Guarujazão. Deve ter sido uma dublagem mais recente, porque na que foi ao ar lá na década de 80 era Acapulco, sim, com certeza. Eu sou dessa época, tá? Eu posso falar. Então, o que eu me lembro também era de Acapulco, mas eu já assisti episódios que passa todo dia a mesma coisa, né? E a gente ama, né? Mas eu vi tanto Acapulco como Guarujá. Eu acho que foi feito tipo uma redublagem, talvez, alguma coisa assim. O Silvio Santos mandou arrumar, pode ter certeza. É porque tem o Hotel do Jequiti, né? Lá no Guarujá, exatamente. Mas assim, a gente não falou do Brasil também, né? Porque o Brasil já foi cenário para vários filmes, principalmente filmes ruins, tipo Mercenários, Velozes e Furiosos. Mas aí ele só vem pra destruir a ilha, né? A ilha da América do Sul ali e deu, né? O país que é controlado por narcotraficantes. Então, é engraçado a gente analisar isso, né? Que sempre quando a gente fala dos destinos lá fora, que são retratados a gente fala de coisas bonitas, olha como o Natal em Nova York é lindo, a neve. E aí os filmes brasileiros sempre retratam as cidades sujas, o crime e tudo mais, né? Aí a imagem que vai lá pra fora, de repente, é essa passada, né? Não é todo filme, né? Não é todo filme, mas assim, eu queria citar um exemplo aqui agora que realmente vai colocar o teu ponto em prática, que é o Cidade de Deus, né? É uma fotografia histórica, né? O foco aí que é da região aí vai saber explicar um pouquinho melhor, mas assim, ele mostra desde o início lá nos anos 60, 70 até os anos mais atuais, tipo, foram crescendo as favelas e tal, então assim, é um recorte bem específico ali, né, do Rio de Janeiro ali, então é bem interessante também, né? Eu acho que o grande mérito do Cidade de Deus é que ele é um filme bom, né? Isso, exato, é um filme bom, mas tecnicamente ele é, perfeito, né? Uhum. Eu não sou um grande entendedor de fotografia, mas eu sei que a fotografia desse filme é fantástica. Sim, não, mas justamente ele retrata um lado ruim, vamos dizer assim, teoricamente, que a Liane colocou ali, né? Mas não traz as belezas do Rio, vamos dizer, né? Tem aquele negócio de que o cinema nacional ele é muito focado em violência, em sexo e em pobreza, né? Tipo, o Central do Brasil também, né? É um filme que você vê aquela pobreza tão escancarada ali, né? Coisa de cineasta excêntrico querer fazer algo belo, né? Em cima disso. Sendo que tem pouca coisa ali pra você se orgulhar, né? Pra gente se orgulhar, né? Mas assim, tem filmes gringos que foram gravados no Brasil. Por exemplo, a saga Crepúsculo, que eu não assisti, mas quando eu tava fazendo a pesquisa lá pro episódio, depois eu vou até falar aí pra galera que quiser assistir o episódio, porque o episódio ficou bem legal até. Eu tava reescutando pra poder me preparar aqui pra falar com vocês. E a saga Crepúsculo teve um episódio, que eu não vou saber qual é agora, mas que tem uma parte do filme que se passa em Paraty. Foi no casamento, quando eles se casam, eles passam lua de mel em Angra dos Reis. Nossa, que aleatório. Nossa, eu não sabia. Eu acho que é Angra dos Reis ou Paraty, agora eu também fiquei na dúvida.
E tem, assim, filmes clássicos também, né? Como, por exemplo, Luar sob Parador, que é um filme que passava na Sessão da Tarde, com o Raul Júlia, que é um filme, assim, bem interessante, que mostra, assim, a beleza do Brasil, mostra um pouco da cultura. E, assim, a gente também não tem que se envergonhar das coisas feias que tem no nosso país, porque faz parte da nossa cultura também, né? Não, eu amo o cinema brasileiro, mesmo retratando, assim, na verdade é o que eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir sangue, eu gosto de eu gosto de morte. Pode continuar fazendo aí. O Foca falou de filme gringo e misturado gringo brasileiro. Eu lembrei do Bacurau, que é um filme brasileiro, mas ele mistura gringo e brasileiro e tal. E aí ele mostra justamente lá a cidadezinha do interior do Nordeste e tal. E aí os gringos chegam lá pra botar banca, não sei o quê, e os caras puxam as armas e vamos peitar e tal. Que é o rapaz que faz o filme ali, como é que é o nome dele ali? É o... Silvério Pereira. Eu acho esse cara desse filme, ele tá muito foda, velho. Bacurau é um filme que bota pra... Já assistiu, Liane, Bacurau? Não. Cara, Bacurau bota pra quebrar, velho. É uma puta... Ele tenta brincar com a realidade do Nordeste pobre, mas no fim ele acaba virando uma ficção científica, assim. Tipo, ele é uma coisa meio... louca, assim, a história. Mas, cara, é muito legal. E o Silvério Pereira, ele bota pra fuder na cidade ali, é muito massa, muito legal esse filme. Eu queria perguntar pra vocês, aqui trazendo um pouco antes da gente terminar, pro suspense, pro terror, assim, se vocês teriam coragem de visitar as casas dos filmes de terror, que dizem que é assombrada. Por exemplo, os locais reais, só dizendo que foi baseado no filme. Ah, tá. O hotel do Iluminado, né? O Hotel Overlook, ele existe, é um outro nome, né? Ele fica em Oregon. Já foi lá, Foca? Não, cara, tem nada, não tem porra nenhuma pra fazer no Oregon. Só deve ter esse hotel, porque diz que é muito famoso, muito visitado. Eles até tiraram o quarto, né? Não existe mais o quarto 237, que é o que é mostrado no filme, porque tinha uma grande quantidade de fãs que iam lá só pra ficar, se hospedar nesse quarto, né? E eu queria saber se vocês teriam coragem. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu já, a gente falando aqui de filme brasileiro, não sei se vocês assistiram o filme Carandiru. Sim. E na época que o Carandiru foi aberto para visitação, depois que ele foi desativado, eu estive lá. Olha o meu nível de gostar desse tipo de história. Eu estive lá visitando, eu tinha 16 anos na época e abriu para visitação. O único pavilhão que não estava aberto era o pavilhão 9, né, que era o pior de todos lá. Mas eu estive lá e eu iria fácil nessas casas lá nos Estados Unidos. Legal. Eu acho que eu iria também. Eu sou muito cético, eu não acredito em nada aqui. Eu tenho medo de vivo, eu tenho medo de gente viva. Então você iria fácil. Se fosse às 11 horas da manhã com um gato no colo, eu iria tranquilamente. Só pra falar de um filme que eu acho lindíssimo, apesar de não ser filme, é o filme Rio, que eu acho que, assim, sim, é uma animação que representa muito bem, assim, a cidade. Ele representa um pouco do brasileiro, né? Principalmente por ser uma animação, né? Como é que você faz uma animação de uma cidade tão bem feita? Aparece as quebradas ali, né? Muito legal, né? Exatamente, o carnaval, a favela, né? As ruas do centro, Santa Teresa, e assim, é muito perfeito, sim, porque é uma representação um pouco lúdica, né, por se tratar de uma animação, mas ao mesmo tempo é tão realista, que eu acho que vale... Quem não viu esse filme, o filme é bem legal também, né, o primeiro, tá, o segundo é bem chatinho, mas o primeiro é bem legal. Aí, tá vendo? Um exemplo bom, né, de retratação bonita. Com assim. certeza. Tem um filme da Disney, eu tô até procurando ele aqui, chama Você Já Foi à Bahia. Ah, sim. É o do Zé Carioca, né? Mostra o Zé Carioca, que é o personagem, né, baseado no brasileiro, e Carmen Miranda, é bem antigo, é de 44, mas assim, mostrava um pouco do Rio, eu acho, ali e tudo, né? Esse filme, ele foi gravado, ele foi produzido, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e onde existia um temor muito grande do Brasil se aproximar com o eixo, né? Nessa época eu acho que nem tanto, né? Em 44, quando o filme foi lançado, nem tanto. Mas no início da guerra existia, né? O Brasil só entrou na guerra mais pro final. E essa produção, ela foi muito nesse sentido de aproximar o brasileiro, né? Trazer um personagem do Brasil pro universo da Disney.
Tudo bem que a Disney nessa época não era tão grande, né, quanto é hoje, mas foi nesse sentido, né? E funcionou, né? Pelo visto, o brasileiro é apaixonado pela Disney. Sim, até hoje. Verdade. Bom, então agora, né, gente, cada um aqui de nós vai indicar uma produção, seja filme ou seja série, com uma locação icônica aí que possa entreter os olhos dos viajantes e dos amantes de cinema aí. Léo, o que você traz pra gente hoje? Eu vou trazer 2 séries aí bem atuais e tal. Eu vou falar rapidinho das 2 pra não gastar o tempo dos coleguinhas aí e tal. A série do The Walking Dead, Daryl Dixon, que o Daryl foi pra França. Não pergunte como é que ele foi pra França depois de 10 anos de apocalipse, não tem mais gasolina, não tem mais nada. Ele simplesmente foi pra França, gente. Aceite e pronto. O legal é que, assim, como a França não é um país muito grande, assim, teoricamente eles conseguem se deslocar lá com um cavalo e coisa que eles têm lá. E aí aparece várias cidades durante a série, assim. Parece cidade e tal. E aí, os 2 pontos de destaque na série, que é Paris, né? Aparece muita cena em Paris, cena externa. E aí, assim, aquele, tipo, The Last of Us, assim, tudo fodido, né? Mato pra todo lado. A Torre Eiffel, soltaram uma bomba nela quando começou o apocalipse zumbi, então a Torre Eiffel tá destruída, e eles parecem lá debaixo da Torre Eiffel, então é muito legal. E, enfim, é bem legal que parece lá a França, assim, toda zoada por inteiro. É bem interessante se mostrar apocalipse zumbi na França. E a outra série que eu queria trazer aqui, que é aquela série Everybody Loves Diamonds, que é uma série italiana, meio bélgica, meio italiana, que, assim, ela se passa basicamente quase 100% na Bélgica, na Antuérpia, que, assim, é pra dizer, assim, a gente quase não conhece esse lugar, tipo assim, é uma coisa, assim, muito diferente e tal, e aí tem muita cena externa, eles andando na cidade, o Centro Mundial dos Diamantes e tal, né, que é um negócio lá da região que movimenta lá bastante o comércio de diamantes e tal, e gera bilhões de dólares lá de euros, né, no negócio. Então, cara, é muito legal. Então, vou deixar essas 2 indicações aí, que são séries novas aí, que estão, né, a série do Daryl ainda não tá aí no Brasil, e a série do Everybody Love Diamonds tá na Amazon Prime, que é uma sériezinha muito legal. Pode ir lá assistir, que é bem, bem bacana. Bárbara, e a sua indicação? Eu vou indicar um filme que eu vi faz um tempinho já. Chama Livre, em português, mas o nome é Wild, em inglês. É com Reese Witherspoon. Conta a história, né, quando tem a morte da mãe dela e tudo. Ela tá passando uns perrengues na vida. E aí ela decide se mudar e começar a fazer tipo como uma, né, peregrinação. É tipo uma trilha, né? Ali na natureza. O filme foi gravado em Oregon. Ela faz a trilha de 1.100 milhas. Pela costa do Oceano Pacífico. O filme é um drama muito legal e tá disponível na Star Plus. Olha aí, mais uma coisa pra se fazer em Oregon. Tá aparecendo, né? Foca, o que você traz pra gente de indicação? Primeiro, o filme que eu tava tentando lembrar o nome é O Golpe de Mestre, que é um filme bem legal. Ah, sim, maravilhoso. E ele tem várias locações, a Veneza é só uma delas, recomendo muito. E tem um outro filme que ele tem também, assim, de preferência pra você ver numa televisão bem grandona, porque não tá no cinema mais, né, há muito tempo. E com som bem alto, que é O Golpe de Mestre, que em inglês é o Now You See Me. Vocês já viram? Uhum. Já vi. Sim. Muito legal. Primeiro que o filme é muito bom, e segundo que, Liane, você que tem vontade de conhecer Londres, cara, ele tem uma cena que se passa em Londres que é fantástica, é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema. Esse filme eu fui ver no cinema e, cara, eu tive que conhecer Londres depois que eu vi esse filme. Aí, vocês tinham perguntado se eu fui pra algum lugar. Foi. Esse aí foi... É uma das cenas que eles estão fazendo os truques lá, é isso? Mas é fantástica, essa cena é fantástica. Sim, não, é animal, muito legal, né? Muito legal. Eu adoro filme de mágica. Vai ter o Truque de Mestre 3, não sei se vocês viram. Vi, eu ia falar isso também. Esse eu não perco. Eu gosto muito da franquia. Aí, posso dar mais uma dica também de um filme que eu adorei, assim, Por favor. O cenário do filme, acho que é o último Homem-Aranha, ou penúltimo, sei lá, eu não lembro qual é o Homem-Aranha, que se passa em Praga. É o Homem-Aranha Longe de Casa. Longe de Casa, exatamente. Né, a cena bem icônica que ele tá naquela torre lá, né, que tem que pular pelo helicóptero lá, sim, aparece, né, muita cena externa ali, né, claro. Essa sim, eu não fui ainda, mas também já cheguei a comprar passagem pra ir, mas aí veio a pandemia e não deixou. Mas tá na minha listinha aqui de lugares que eu vou visitar em breve, porque é uma cidade que eu tenho certeza que é fantástica. E eles conseguem também trazer um pouquinho dessa aura da cidade pro filme. O Homem-Aranha tá disponível na Disney Plus, né? E o Truque de Mestre tá disponível na Star Plus. Que bom que você fez essa pesquisa, Bárbara, porque eu não fazia ideia. Eu ia falar assim, se vira aí, galera, vai, joga no Google.
E você, Eliane Mota, quais são as suas indicações pra gente fechar aqui esse último bloco? Bom, eu vou indicar uma série que tem uma fotografia lindíssima, cenário lindíssimo, que é Outlander, que é uma série de romance histórico que se passa na Escócia, de 1700, e em Londres, de 1945. Então, é uma série sobre viagem no tempo, né? Então, a gente é transportado, assim, para castelos da Escócia, assim, as paisagens lindíssimas, e conta a história da Claire, que é uma enfermeira de guerra lá em 1945, que em uma viagem com o marido dela, assim, para a Escócia, para visitar a família do marido, ela descobre uma passagem que leva ela sem querer para 1700. E aí ela começa a viver lá em 1700, se apaixona. Aonde será que a gente viu esse plot, né? Dark. E aí é muito linda. E as gravações um outro exemplo que tem um roteiro hoje criado só para fãs, porque a série fez muito sucesso. Tá se eu não me engano, na 8ª temporada ou na 7ª. Tem disponível na Netflix e na Star, se eu não me engano, na Star Plus. A temporada mais atual estreou recentemente na Netflix. Os cenários, assim, principalmente os castelos, gente, são incríveis. E você vê que ainda existem aqueles lugares. Para quem gosta de história, é muito mágico assistir. Eu vou aproveitar o gancho da viagem no tempo para fazer 2 reclamações, né? Assim, reclamações voltadas mais para a humanidade mesmo, que não ter inventado ainda o DeLorean que volta no tempo e principalmente não ter inventado o hoverboard que flutua na calçada. E a gente já passou do longínquo ano de 2015, né? Do De Volta para o Futuro, e até agora nada, né? Cadê as coisas? Quase 10 anos e aí nada. Falando ainda da viagem no tempo, um pouquinho mais sério agora, né? Apesar de não terem inventado a máquina do tempo, é quase possível voltar no tempo quando você viaja para uma cidadezinha medieval lá do interior da Europa. Quando você chega lá, você se sente um pouco voltando no tempo. Então... Que as coisas estão preservadas lá do jeito que eram, né? Exatamente. Aqueles vilarejos do interiorzinho lá da Toscana, né? Que você vai e tem uma torre lá que tem 1500 anos. Então, isso, assim, é uma forma de viajar no tempo. Eu não sei se tem alguma série ou algum filme que explore muito isso, mas, assim, quando você chega em qualquer uma dessas cidades medievais, você se sente entrando num cenário de um filme também. É muito comum você ouvir as pessoas relatando isso, né? Pô, parece que eu tô dentro de um filme. Tem um filme maravilhoso que chama Sobre o Sol da Toscana, que mostra justamente isso que você tá falando. É verdade. É um filme bem clássico também. Já tem bastante... Maravilhoso. Já tem muitos anos que foi lançado, não? Muitos. Muito bem, pessoal. Então, depois desse episódio bacana aqui, que a gente foi para vários lugares, várias locações aqui dos filmes e séries, queria agradecer aqui o nosso Foca, o nosso convidado aqui de hoje do Despachados Podcast. E Focas, por favor, as suas considerações finais aqui nesse podcast. Bom, obrigado aí pelo convite. Galera que quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nós somos os Despachados, estamos em todas as plataformas de podcast, e esse podcast Despachados, ele fala sobre viagem, ele tem um logotipozinho laranja e azul, tá? Se você vê algum outro Despachados com umas pessoas feias, horrorosas na capa, não é a gente, tá? É um que tem um desenho. E a gente fala de viagem, a gente já tá há muito tempo aí. A gente, inclusive, nesse momento, tá lançando alguns episódios no YouTube. A gente gravou em estúdio, presencialmente, no formato de mesa cast, né? E a gente lançou alguns episódios aí recentemente. Estamos começando. Agora eu vi as pessoas feias. Procurem lá a gente. A gente tem um episódio, tem 2 partes, né? Foi dividido em 2 partes, que a gente gravou com outra galera também que tem um podcast muito legal, que é o Podcastinadores, né? Eles participaram dessa gravação com a gente. Ficou bem divertido e bem rico também. Se você gostou desse papo, com certeza você vai gostar do papo desse episódio. Eu vou passar os links aqui para vocês colocarem, fixar aí no comentário ou botar na descrição do episódio. E é isso, galera. A gente tá aqui para falar de viagens, a gente ama esse assunto e vemos vocês lá. E todas as nossas redes sociais também são @despachados. Se não tiver uma foca apresentando, não é o Despachados. O único que tem um mamífero aquático como apresentador. Muito bem, pessoal. Então, depois desse episódio bacana, por favor, Bárbara, onde é que a gente vai hoje? Pra onde é que a gente vai viajar? Vai, pra comprar passagem aqui, vai. O cartão já tá batendo aqui já. Olha, a lista é imensa, mas em homenagem a Matthew Perry, vamos para Nova York, lá na casa de Friends, né? A gente lamenta muito a morte. Esse episódio estava programado já, mas acabou que é uma forma de homenagear também, né? Falamos um pouquinho de Friends aqui. E é isso, pessoal.
Esperamos que vocês gostem. Se vocês vieram ouvir a gente através do Despachados, manda pra gente sinal de fumaça falando. E espero que semana que vem a gente esteja aqui junto falando mais uma vez de filmes e de séries. Um beijo e até mais. Valeu, gente. Tchau, galera. Tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.